Eu tenho certeza que a maioria de vocês, assim como eu, ama filmes de terror. Afinal de contas, a temática do canal mescla muito bem com esse gênero cinematográfico. A indústria do cinema está sempre investindo nesse formato de filme, e ele faz muito sucesso, porque geralmente filmes de terror são baratos e muitas vezes eles têm retornos financeiros ótimos para os estúdios. Bem, mas se você costuma consumir filmes de terror, já deve ter notado que nem todo filme de terror é igual. Afinal de contas, existem filmes mais leves, alguns mais viscerais, filmes que te fazem pensar, outros que só querem te chocar. De filme com serial killer fantasiado até filme de possessão, passando por criaturas monstruosas e thrillers psicológicos, esse estilo de produção tem muito a oferecer para aqueles que buscam um bom susto. E hoje vamos desbravar o gênero do terror, explicando para vocês as subcategorias que fazem dele um grande sucesso. Esse é mais um episódio do nosso quadro de cinema aqui no canal, e vamos falar sobre os subgêneros do terror. Eu sou o João e você está prestes a ver o que tem aqui do outro lado. Antes da gente começar pra valer, eu devo dizer que não vou falar sobre todos os subgêneros aqui. Primeiro porque existem vários. Algumas pessoas categorizam alguns gêneros dentro de outros gêneros. Por exemplo, filmes de monstro abrangem zumbis, vampiros, lobisomens, mas algumas pessoas consideram dentro desse subgênero monstros o subgênero vampiro, o subgênero zumbi, entende? Então existe alguns que eu não vou falar assim propriamente dito, mas ele vai estar dentro desses subgêneros aqui, ok? Sintam-se representados. E vamos lá começar com o terror sobrenatural. O sobrenatural sempre mexe com a imaginação humana. Desse modo, os filmes que tratam dessa sensação geralmente fazem muito sucesso. O roteiro geralmente aborda a presença de alguma força sobrenatural, seja ela demônio, espírito ou algo de outra dimensão. Às vezes esse ser é pacífico, mas muitas das vezes ele é violento. Em linhas gerais, são seres demonizados que tentam destruir algum ser humano, alguma pessoa. Nem sempre existe um motivo aparente para esses ataques. Por exemplo, o clássico desse subgênero que é O Exorcista. Eu falei sobre ele aqui nesse mesmo quadro, mas ainda dentro dessa categoria a gente pode falar sobre vários filmes, inclusive dessa nova geração que faz muito sucesso com a galera mais jovem. A Freira, Invocação do Mal e Annabelle, uma das mais famosas. Terror adolescente. Esse subgênero é bem conhecido por ter o roteiro da seguinte forma: um grupo de jovens se reúne, na maioria das vezes em um local distante das cidades. Aquele local geralmente uma cabana com aquele clima de natureza pacífica. Inicialmente tudo é só animação, pegação, cheio de brincadeira e jovens de 30 anos fumando maconha. E é aí então que tudo acontece. Surge aleatoriamente um elemento estranho, assustador e violento, e ele pode ser tanto um humano, um animal ou uma figura sobrenatural. E daí pra frente o filme vira uma violência desmedida, com muitas cenas de morte, na maioria das vezes bem elaboradas. E dentro dessa categoria a gente pode destacar alguns filmes como Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado e, claro, já que estamos falando de jovens na floresta, O Segredo da Cabana, um ótimo filme. Terror slasher. Esse aqui é um dos meus subgêneros favoritos. Os filmes dessa categoria frequentemente são marcados pela presença de um indivíduo transtornado que resolve passar a limpo os seus traumas, exterminando os potenciais inimigos que aparecem no seu caminho. E geralmente eles são adolescentes que estão em algum lugar, como uma cabana, um acampamento ou mesmo numa escola.
E os vilões desses filmes geralmente possuem alguma arma cortante e costumam matar todo mundo que vê na sua frente. Um dos clichês mais famosos, inclusive, é de que aqueles que fazem sexo nos filmes de slasher são os primeiros a morrer. A saga Pânico, inclusive, brinca com todos esses clichês de forma incrível. É que há certas regras que devem ser cumpridas para poder sobreviver com êxito em final de terror. Por exemplo, número 1, você nunca pode fazer sexo. Um grande não. Que delírio. Sexo é igual à morte. E aqui, mais uma vez, eu cito ele como exemplo. Mas é claro, a gente tem Sexta-feira 13, Pânico na Floresta, Quadrilha de Sádicos e, recentemente, um filme que eu gostei bastante, Feriado Sangrento. Terror gore. Esse subgênero não é para todo mundo. Você tem que ter um estômago forte para assistir os filmes que estão nessa categoria. O gore é reconhecido pelas cenas absolutamente sangrentas, com exposição de corpos feridos, mutilados e com direito aos órgãos expostos na tela, tudo feito da maneira mais precisa para realmente parecer um corpo humano. Dentro dessa categoria eu posso citar alguns filmes muito bons, mas que não vai ser para todo mundo. O Albergue, de 2005, Martyr, a versão francesa, porque tem um remake americano, e um que eu acho que dá para todo mundo assistir, que é toda a franquia Jogos Mortais. Os Jogos Mortais, inclusive, como eu falei, ele entra numa categoria particular que é o Torture Porn, que é aquele filme que basicamente é só pra ver tortura. Ele existe pra mostrar torturas na tela e não tem nada muito além disso. O Albergue chega a cair um pouco nisso, mas ele tem um roteiro bem legal e vale a pena dar uma conferida. Found Footage. Tá aí uma categoria que costuma fazer muito grana e gastando muito pouco. Os filmes desse subgênero fizeram muito sucesso nos anos 2000 e até hoje em dia, quando bem feito, ainda arrasta a galera. E dentro dos filmes Found Footage existe uma verdadeira diversidade de situações que podem ser representadas. Aqui você encontra filmes de fantasmas, monstros, maníacos, zumbi, ameaças alienígenas, cara, tem de tudo filmado pela primeira pessoa. Até mesmo o fim do mundo. Talvez um dos exemplos mais fáceis de dar sobre esse subgênero é o Atividade Paranormal, que fez muito sucesso ali nos anos 2000. Mas o pai desse gênero, que criou toda essa parada de filmar em primeira pessoa, é A Bruxa de Blair, um filme que na época as pessoas realmente acreditaram que aquilo ali eram filmagens encontradas. Outros exemplos bem legais, Cloverfield e um dos melhores filmes de zumbi já feito, Hack. Vale muito a pena dar uma olhada em todos esses filmes dessa categoria aqui. Thriller. Este subgênero do cinema de terror é bem aberto e pode estar presente em outros gêneros, como eu falei lá no início. Até mesmo a ação pode ter um pouco de thriller. Ele é marcado pela presença constante de um indivíduo assustador que está o tempo todo perseguindo alguém. Essa figura sombria não aparece e nem é identificada de imediato. É uma ameaça fantasma. Permanece indecifrável até os momentos finais. E nessa categoria você pode achar alguns filmes incríveis como Hannibal, O Silêncio dos Inocentes, Ilha do Medo, que é um filme fantástico, O Fragmentado e até mesmo, como eu disse que não só no terror esse subgênero aparece, Cães de Aluguel do Tarantino se encaixa perfeitamente como um filme thriller também. Trash. Imagina o seguinte: vermes, tomates vivos e palhaços vindo do espaço. Esse aspecto que mescla o tosco com a violência, repleto de sangue e morte, é a característica mais forte do terror trash. Esse é um dos meus favoritos. Geralmente eles são filmes que não se levam muito a sério, ou em alguns casos até era para ser sério, mas a produção, a direção é tão precária que vira uma comédia involuntária. Existem muitos exemplos desse tipo de filme. Futuramente, inclusive, eu penso em fazer um quadro só para eles, porque é coisa boa demais. Mas eu vou indicar alguns aqui para vocês darem uma olhada, que eu tenho certeza que vocês vão se divertir. O Ataque dos Vermes Malditos, O Ataque dos Tomates Assassinos,
Velocipastor, acredite se quiser, esse filme existe, e aqui no Brasil uma importante referência nesse subgênero são os filmes do José Mojica Marins, o famoso Zé do Caixão. E o mais famoso dele é A Meia-Noite Levarei Sua Alma. E para fechar, vamos falar do terror psicológico. Entre os mais famosos subgêneros, o terror psicológico trabalha mais as situações adversas pelo olhar do protagonista da trama, permitindo assim que o espectador fique imerso em todas as situações que ele vive, sentindo na pele a angústia que o personagem vive. Talvez um dos exemplos mais clássicos desse subgênero seja O Bebê de Rosemary, mas a gente pode trazer outros, inclusive trazendo mais para a nova geração, o excelente filme Corra. Ainda tem Midsommar, O Iluminado para quem gosta de um clássico, Doutor Sono e Pearl, por exemplo. Existem muitos outros, esse subgênero vem crescendo muito nos últimos anos e a galera realmente gosta dele. Bom, espero que eu tenha explicado um pouquinho pra vocês, a intenção do vídeo não era me alongar muito em cada subgênero, era mais ou menos só mesmo passar a ideia de como eles funcionam, de como eles falam e mostrar alguns exemplos pra vocês entenderem melhor. Agora diz pra mim aqui nos comentários, qual é o subgênero que você mais gosta do terror? Como eu disse, o slasher e o trash são os meus favoritos, mas eu curto muito filmes psicológicos também. E você? Do que você curte? Diz aqui pra mim. Diz também que outro tema você quer ver aqui no canal. Pode ser desse quadro, pode ser de outro. Fique à vontade, vamos conversar. E não se esquece, se você ficou até o final, deixa o like, porque isso é muito importante. E comenta. Mesmo que você não queira comentar, comenta qualquer coisa. Por exemplo, terror. Só a palavra terror, porque o comentário, assim como o like, é muito importante para o YouTube recomendar a gente para mais pessoas, beleza? E quanto mais a gente crescer, mais a gente vira uma comunidade da hora e vamos trocar ideias sobre folclore, terror e tudo isso que a gente ama. Temos um encontro na semana que vem, às 18 horas. Valeu, um forte abraço aqui do outro lado.